Não terás outros deuses diante de mim. Essas palavras ecoaram no Monte Sinai há mais de 3.000 anos atrás. Mas será que realmente compreendemos o que Deus estava dizendo? Será que entendemos por que essa foi a primeira das 10 palavras que ele gravou em pedra? Hoje você vai descobrir por que esse mandamento não é apenas sobre adoração de ídolos antigos, mas sobre algo muito mais profundo e atual do que você imagina. Prepare-se para ter a sua perspectiva transformada sobre o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando pensamos no primeiro mandamento, nossa mente automaticamente viaja para as imagens de povos antigos se curvando diante de estátuas douradas ou altares pagãos. Mas Deus não estava apenas preocupado com pedaços de madeira esculpida ou metal derretido. Ele estava estabelecendo o fundamento de toda a vida espiritual, o princípio que determinaria e ele estava estabelecendo o fundamento de toda a vida espiritual, o princípio que determinaria se experimentaríamos liberdade ou escravidão, bênção ou maldição, vida ou morte. Em Êxodo 20, versículo 3, Deus declara com autoridade absoluta: não terás outros deuses diante de mim. A palavra hebraica usada aqui para diante é alpanai, que literalmente significa na minha face ou em minha presença. Deus não estava apenas pedindo prioridade na nossa agenda, ele estava reivindicando supremacia absoluta em cada aspecto da nossa existência. Mas aqui tá o que muitos não percebem. Deus não deu esse mandamento por egoísmo ou sede de poder. Ele o deu por amor, como um pai que avisa seu filho sobre os perigos de brincar no trânsito. Deus sabia que qualquer coisa que colocássemos no lugar dele se tornaria nosso Senhor, nosso controlador, nossa fonte de escravidão. Ele havia acabado de libertar Israel do Egito, de 400 anos de cativeiro, e não queria vê-los escravizados novamente, dessa vez por deuses que não poderiam salvá-los. O coração de Deus sempre foi proteger aqueles que ele ama, e esse mandamento é uma expressão dessa proteção divina. Agora, antes de continuarmos explorando essa verdade transformadora, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior ídolo que você identifica na sua própria vida? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque essa reflexão vai ser fundamental para o que vamos descobrir juntos. Se você realmente quer se aprofundar no estudo das escrituras, confira os materiais de estudo bíblico que estão aqui na descrição desse vídeo. Cada ajuda, cada apoio faz com que o canal continue trazendo conteúdos que edificam e transformam vidas através da palavra de Deus. A verdade é que vivemos em uma época onde os ídolos não são feitos de ouro ou prata, mas são ainda mais sedutores e perigosos. Pense comigo, quantas pessoas você conhece que vivem para o trabalho, que sacrificam família, saúde e relacionamentos no altar de sucesso profissional? Quantos têm o dinheiro como seu Deus, acreditando que a próxima promoção, o próximo investimento ou a próxima compra finalmente trará a felicidade que tanto buscam? E que tal aqueles que fazem dos seus relacionamentos românticos o centro da sua existência, encontrando identidade e valor apenas quando estão sendo amados por outra pessoa? Esses ídolos modernos são particularmente perigosos porque muitos deles são coisas boas em si mesmas, mas não há nada de errado com o trabalho, dinheiro, relacionamento. O problema surge quando as coisas boas se tornam coisas supremas, quando ocupam o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. É como se estivéssemos pegando presentes que Deus nos deu e começássemos a adorar os presentes ao invés de adorar aquele que nos deu. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 1, versículos 25, sobre aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Mas aqui está algo mais profundo. O maior ídolo que enfrentamos não está fora de nós, está dentro. É o nosso próprio ego, nossa própria vontade, nosso desejo de ser o centro de nossa própria história. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, o que realmente aconteceu foi que eles quiseram ser como Deus, tomar as próprias decisões sobre o que era certo e errado. Essa mesma tentação ressoa em cada um de nós todos os dias. Quantas vezes oramos, seja feita a minha vontade ao invés de seja feita a tua vontade? Quantas vezes tomamos decisões baseadas no que achamos melhor para nós, sem sequer consultar a Deus? O profeta Ezequiel capturou essa realidade quando disse em Ezequiel 14, versículo 3: estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações. Perceba que os ídolos não estavam apenas em templos externos, mas nos corações.
no centro de suas afeições e lealdades. Deus estava dizendo que antes mesmo de construírem estátuas físicas, eles já haviam construído altares em seus corações para outros deuses. Essa é uma lição poderosa para nós hoje. Nossos verdadeiros ídolos são revelados não tanto pelo que dizemos crer, mas pelo que realmente governam nossas vidas, nossas decisões, pelo que nos tira o sono à noite, pelo que nos emociona ou nos deprime. Jesus compreendeu essa verdade profundamente quando disse em Mateus 6, versículos 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele não estava falando apenas sobre dinheiro, mas sobre qualquer coisa que valorizássemos supremamente. Nosso tesouro, aquilo que consideramos mais precioso, inevitavelmente captura nosso coração. E onde nosso coração está, lá está a nossa adoração. É por isso que Deus não está interessado apenas em nossas declarações de fé no domingo de manhã ou no sábado. Ele quer saber o que acontece realmente em nossos corações durante toda a semana. Pense na história do jovem rico, lá no livro de Marcos. Jesus não pediu para ele parar de adorar as estátuas pagãs, porque ele provavelmente não fazia isso. Em vez disso, Jesus foi direto ao coração da questão e disse: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Jesus identificou que o dinheiro e as posses eram o verdadeiro Deus daquele jovem. E quando confrontado com a escolha entre seu tesouro terreno e seguir a Cristo, ele escolheu seus ídolos. A Bíblia diz que ele se retirou triste, porque suas posses possuíam mais o coração dele do que ele possuía elas. Mas há esperança, e ela é gloriosa. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele não está apenas proibindo algo, ele está oferecendo algo infinitamente melhor. Ele está dizendo, eu sou o que você realmente precisa. Eu sou melhor do que qualquer substituto que você possa encontrar. Eu sou mais satisfatório do que riqueza, mais confiável do que relacionamento, mais duradouro do que o sucesso profissional. Deus não é um tirano cósmico tentando roubar a nossa diversão. Ele é um pai amoroso, nos protegendo de coisas que prometem satisfação, mas na verdade entregam escravidão. O salmista, Salomão provavelmente, capturou essa verdade belamente no Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Perceba que ele não está falando de uma vida religiosa chata e restritiva. Ele está falando de abundância, de alegrias e delícias perpétuas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não perdemos prazer, descobrimos o verdadeiro prazer. Não perdemos satisfação, encontramos satisfação que nunca acaba. A questão aqui é, como identificamos nossos ídolos? Como sabemos quando algo bom se tornou algo supremo em nossas vidas? Aqui estão algumas perguntas que podem nos ajudar. O que você mais teme perder? Aquilo que você mais teme perder muitas vezes revela aquilo que você mais adora. Se a ideia de perder seu trabalho, seu relacionamento, sua saúde ou sua reputação te apavora mais do que a ideia de desapontar a Deus, você pode ter encontrado seu ídolo. O que te deixa mais irritado quando é ameaçado ou criticado? Nossas reações emocionais mais intensas frequentemente revelam nossos verdadeiros deuses. Uma outra pergunta importante: onde você gasta a maior parte do seu tempo livre e energia mental? Aquilo que domina nossos pensamentos quando nossa mente está livre para vagar frequentemente revela onde nosso coração realmente está. Se você passa mais tempo pensando em estratégias de carreira do que em crescimento espiritual, ou mais tempo planejando férias do que buscando a vontade de Deus para a sua vida, isso pode indicar onde estão seus verdadeiros tesouros. E aqui está uma pergunta que pode doer. O que você estaria disposto a pecar para obter ou manter? Se você mentiria para conseguir uma promoção, se você comprometeria sua integridade para manter um relacionamento, ou se você negligenciaria responsabilidades espirituais para perseguir outros objetivos, você provavelmente encontrou algo que se tornou mais importante para você do que agradar a Deus. Mas lembre-se, reconhecer nossos ídolos não deve nos levar ao desespero, mas ao arrependimento genuíno e à transformação. O Evangelho nos diz que Jesus Cristo veio para quebrar o poder de todos os nossos ídolos. Na cruz, ele destruiu a condenação que merecíamos por nossa idolatria e nos deu seu Espírito Santo para nos capacitar e viver em liberdade. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:17: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade inclui liberdade da escravidão aos ídolos que uma vez controlaram nossas vidas.
A transformação acontece quando começamos a ver Deus como Ele realmente é. Não como um concorrente com nossas outras paixões, mas como a fonte de tudo que essas paixões prometem falsamente. Você quer segurança? Deus é nossa rocha eterna. Quer amor? Deus é amor perfeito e incondicional. Você quer propósito? Deus tem um plano específico e significado para a sua vida. Você quer alegria? A alegria do Senhor é nossa força. Quando começamos a experimentar Deus como nossa verdadeira satisfação, outros deuses perdem automaticamente seu poder sobre nós. Isso me lembra da história de um missionário que estava tentando explicar o evangelho a uma tribo que adorava o sol. Por semanas, ele argumentou sobre por que eles deveriam parar de adorar o sol e começar a adorar a Deus. Finalmente, ele teve uma ideia diferente. Em vez de continuar criticando o sol, ele começou a falar sobre as estrelas. Ele mostrou como as estrelas eram mais numerosas, mais distantes e mais poderosas do que o sol. Ele explicou como algumas estrelas eram milhões de vezes maiores que o sol. Gradualmente, os moradores da tribo começaram a perceber que seu Deus, Sol, era realmente muito pequeno comparado às estrelas. Da mesma forma, quando começamos a ver a grandeza, a beleza e a suficiência de Deus, nossos outros deuses começam a parecer patéticos em comparação ao Criador. Mas aqui está o aspecto mais incrível de colocar Deus em primeiro lugar. Quando fazemos isso, não perdemos as outras coisas boas da vida. Nós as recebemos de volta, transformadas e em proporção adequada. Jesus prometeu em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele não nos priva do trabalho, relacionamentos ou possessões. Ele nos dá essas coisas de uma forma que nos abençoa ao invés de nos escravizar. O trabalho se torna uma forma de servir a Deus e abençoar outros, não uma fonte de identidade desesperada. O dinheiro se torna uma ferramenta para generosidade e mordomia, não um mestre tirânico. Os relacionamentos se tornam mais saudáveis porque não estamos colocando pressão impossível sobre outras pessoas para serem nossa fonte definitiva de felicidade e significado. Quando Deus está em seu lugar correto em nossas vidas, todo o resto também encontra seu lugar correto. E aqui chegamos a um ponto muito interessante dessa verdade transformadora. Deus não apenas quer ser o primeiro nas nossas vidas, Ele quer ser o único. O primeiro mandamento não é apenas não terás outros deuses diante de mim, mas implica porque eu sou o único Deus verdadeiro. Isaías 44, versículo 6 declara: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Não existe competição real, existe apenas uma ilusão de competição criada por nossa própria cegueira espiritual. Quando finalmente entendemos isso, quando realmente compreendemos que Deus é infinitamente superior a qualquer alternativa, nossa obediência ao primeiro mandamento deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Não é apenas mais uma questão de disciplina forçada, mas de desejo genuíno. É como se uma pessoa que finalmente prova comida de verdade depois de anos comendo pelão. Ela não precisa ser forçada a escolher a comida real. Ela naturalmente prefere o que é infinitamente melhor. Isso é o que acontece quando experimentamos Deus verdadeiramente. Davi expressou essa realidade no Salmo 73, versículo 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem o deseje além de ti. Essa não é a declaração de alguém que está sendo privado de alegria. É a declaração de alguém que encontrou a fonte de toda alegria verdadeira. Então, como isso se aplica praticamente em nossas vidas hoje? Comece identificando honestamente seus ídolos atuais, usando as perguntas que discutimos anteriormente. Depois, em vez de simplesmente tentar parar de adorá-los, comece a buscar Deus mais intensamente. Passe mais tempo em oração, não apenas pedindo coisas a Deus, mas conversando com Ele e ouvindo sua voz. Mergulhe mais profundamente na palavra de Deus, permitindo que ela revele quem Ele é realmente. Pratique gratidão consciente, reconhecendo Deus como a fonte de todas as coisas boas na sua vida. E lembre-se de que essa é uma jornada, não um destino. Mesmo os cristãos mais maduros lutam ocasionalmente com a tentação de colocar outras coisas no lugar de Deus. A diferença é que eles reconhecem quando isso acontece e rapidamente retomam ao seu primeiro amor. Eles desenvolveram o hábito de verificar regularmente o estado de seus corações, perguntando: Deus, existe algo em minha vida que está competindo com você por minha lealdade suprema? Aqui está uma verdade que pode chocar você. Obedecer ao primeiro mandamento não é apenas sobre evitar pecado, é sobre experimentar vida abundante. Jesus disse em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e tenham vida
em abundância. Essa vida abundante não é possível quando estamos divididos entre múltiplos senhores, mas floresce quando temos um só Senhor, que é perfeitamente sábio, amoroso e poderoso. Imagine como seria a sua vida se você realmente confiasse que Deus é melhor do que qualquer alternativa. Como seria diferente sua abordagem ao trabalho se você soubesse que sua identidade e segurança vinham de Deus, não da sua performance profissional. Como seriam diferentes seus relacionamentos se você não tivesse desesperadamente tentando fazer outras pessoas preencherem vazios que só Deus pode preencher? Como seria diferente sua relação com o dinheiro se você realmente acreditasse que Deus é sua provisão e sua segurança? A resposta é: sua vida seria transformada de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Você experimentaria uma paz que transcende circunstâncias, transcende todo entendimento. Uma alegria que não depende de condições externas e um propósito que não pode ser abalado por mudanças temporárias. Você se tornaria uma pessoa mais generosa, mais corajosa, mais amorosa e mais livre. Mas talvez você esteja pensando: isso soa bom demais para ser verdade. Como posso ter certeza de que Deus realmente é melhor do que essas outras coisas? A resposta é totalmente simples. Embora não seja fácil, teste-o. Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus está convidando você para um experimento de fé. Confie nele completamente em uma área da sua vida onde você tem lutado para confiar, e veja se ele não se mostra fiel. E aqui está a promessa mais linda de todas. Quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, ele promete nunca te decepcionar. Salmos 34, versículos 8 declara: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus não está com medo de ser testado, porque ele sabe que é infinitamente melhor do que qualquer alternativa. Então, deixe-me te desafiar nesse momento. Agora, identifique uma área específica da sua vida onde você sabe que colocou algo ou alguém no lugar que deveria ser de Deus. Talvez seja sua carreira, seu relacionamento, suas posses ou até mesmo sua própria vontade. Faça uma decisão consciente de entregar essa área completamente a Deus. Ore sobre isso, jejue se necessário e tome ações práticas que demonstrem que você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Não terás outros deuses diante de mim não é apenas um mandamento antigo gravado em pedra. É um convite divino para a vida mais satisfatória e livre que você pode imaginar. É Deus dizendo: deixe-me ser seu Deus e eu serei tudo que você sempre quis que eu fosse e muito mais. Quando você aceita esse lindo convite com todo o seu coração, você não apenas obedece ao primeiro mandamento, você descobre por que ele é o primeiro de todos. Porque quando acertamos nossa relação com Deus, todo o resto da vida começa a fazer sentido. Que tal se hoje fosse o dia em que você finalmente decidisse fazer de Deus não apenas um Deus entre muitos, mas o único Deus verdadeiro na sua vida? Que diferença isso faria nas próximas 24 horas, nas próximas semanas ou nos próximos 24 anos? A resposta pode ser mais incrível do que você ousa sonhar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.